Senhor, Pai amado, vai falar conosco através da tua serva, Pai querido, que ela venha ser uma atalaia, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor está na igreja. Eu convido os irmãos a estarem abrindo comigo em Lucas, capítulo 8, versículos de 49 a 56. Desde que eu cheguei aqui hoje, nós estamos ouvindo que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível. E eu creio que essa noite Ele vai trabalhar nas nossas vidas, porque precisamos acreditar nisso. Nós somos movidos pela fé no Senhor. Lucas 8, versículos de 49 a 56. Todos acharam? Amém. A ressurreição da filha de Jairo. Amém. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele lhe disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, a palavra, ela conta que um homem, chefe da sinagoga, ele com certeza ouviu falar de Jesus, e quando a sua filha ali estava doente, sua filha de 12 anos, ele resolveu ir até Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele sabia que aquele homem poderia fazer algo pela filha dele. Só que ali ele estava quebrando um protocolo, porque como chefe da sinagoga, ele era um homem importante, de grande influência, e ele sabia que diante dos outros chefes, dos outros sacerdotes, ele seria criticado, porque iam falar: ora essa, se nós estamos fazendo de tudo para pegar esse tal de Jesus, você vai lá e dá crédito para ele, vai pedir para ele curar a sua filha? Mas ele não se ateve a isso. Ele não mediu esforços, porque o que ele queria é que a filha dele ficasse bem, que ela fosse curada. E muitas das vezes nós vemos pessoas cheias de soberba, pessoas importantes, com um grande poder aquisitivo, mas elas não conseguem descer do seu pedestal, porque elas têm medo do que as outras pessoas vão falar, do que elas mesmas vão pensar dos princípios delas. Precisamos, irmãos, nos colocar naquela condição de que precisamos do Senhor. A todo tempo, a todo instante, nós precisamos do Senhor. Ele está a todo instante nos mostrando que Ele é o dono da situação. Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes, por nós nos acharmos muito importantes, grandes, não tem, como a irmã Dayana falou, às vezes o inimigo nos coloca lá no alto, no pico, colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar, a nossa casa em primeiro lugar, e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. E aí a gente vai vendo, que ele foi
deixado todos os seus bens para poder ficar sarada daquela enfermidade, mas nem assim ela conseguiu, porque o médico dos médicos ela ainda não tinha tido encontro com o médico dos médicos. E ali eu imagino a cena, Jairo, naquele desespero, querendo que Jesus chegasse logo na casa dele para poder curar a filha dele, porque a gente sempre pensa que o nosso problema é maior que o do outro, né? A gente não consegue entender que a dor do outro irmão talvez seja igual ou até maior que a nossa. A gente não consegue ver isso, irmãos, porque o nosso desespero é grande. Nós somos humanos e a gente quer que o nosso problema seja logo resolvido. E ali foi um encontro, uma lição, não só para a mulher do fluxo de sangue. Ali, o processo foi com Jairo também. A paciência. Muitas das vezes nós vemos o irmão recebendo uma bênção, recebendo uma cura, recebendo uma vitória. E aí a gente fica olhando e pensa assim, poxa, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou fazendo a obra, eu estou dizimando, eu estou ofertando na casa do Senhor, eu não falto a consagração, eu não falto ao culto de libertação, ao culto de oração, enfim. A gente acha que porque a gente está muito envolvido na obra do Senhor, a gente tem prioridade. O Senhor tem que resolver o nosso problema de imediato. E nem sempre é assim. Aquela mulher estava há 12 anos, olha que coincidência. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E a filha de Jairo tinha 12 anos também. Aí eu fico imaginando o Jairo pensando assim, poxa vida, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Eu aqui, a minha filha, né, doente em casa, e o Senhor Jesus, ele com certeza ainda não tinha aceitado Jesus, né? Mas ele já tinha certeza de que Jesus ia curar a filha dele. Senão ele não teria ido atrás de Jesus. A fé dele estava no Senhor Jesus. E aí ele deve ter pensado, poxa, eu aqui esperando para que ele vá para minha casa, ele para atender essa mulher. Pô, ela já está 12 anos aí, o que custa ele esperar mais um pouco? Mas aquilo tudo, irmãos, fazia parte de um processo. Era para que Jairo aprendesse a ter paciência, para aprender a acreditar que o Senhor nunca chega atrasado. Amém. Ele chega no tempo certo. Porque se Jesus falou para ele que iria, por que ele iria duvidar? Por que ele não iria crer que Jesus ia fazer o que falou que ele ia fazer? E assim somos nós. A palavra vem, a gente se coloca naquela condição de que a gente está triste, vem para a igreja, ou ora em casa, ou escuta um louvor e fala, não, o Senhor vai me atender, eu vou conseguir. Fica aquela, felicidade. Aí, como a irmã Diana louvou também, aí vem o inimigo com as armas que ele tem, né? Com com o desânimo, com o desgaste, com uma perda, com o cansaço, e fazem a gente desanimar, fazem a gente desacreditar naquilo que Jesus nos prometeu. Mas Jesus cura, né, a mulher do fluxo de sangue, e aí se coloca no caminho, indo para a casa de Jairo. Só que aí vem aquelas pessoas que a gente sempre encontra pela frente. Que são aquelas pessoas que sempre têm uma palavra de desânimo para a gente. E não precisa mais ir não, porque a sua filha já está morta. Quantas pessoas chegam para nós para falar que os nossos sonhos já morreram? Quantas pessoas falam para a gente, e você às vezes queria muito fazer uma faculdade, está velho já para fazer uma faculdade. São coisas.
O irmão ficou de ver um emprego para mim. E a história dele. Ah, eu consegui uma casa. E a casa não deve ser boa, deve ser num lugar ruim. E aquele lugar ali é super perigoso. Irmãos, não tem uma palavra para te animar. É só para te derrubar, é só para te colocar para baixo. Não chega para você para falar assim, não, você vai conseguir isso, a casa. Pô, irmãos, ó, o lugar não é muito bom não, mas glória a Deus que você conseguiu uma casinha que você estava tanto tempo querendo. Sabe? Não chega para você para falar uma palavra de ânimo. E assim foi aqueles homens com Jairo. Chegaram para ele, não para apressá-lo, mas para dizer assim, não adianta mais não, sua filha já morreu, sua filha já está morta mesmo, não adianta você ficar incomodando Jesus. Amém. Só que Jesus fala para ele, glória a Deus. crê somente. Amém. Ela está só dormindo. E assim os nossos sonhos, eles não estão enterrados. Quem fala isso para nós é o mentiroso do inimigo. Ele quer que a gente acredite que os nossos sonhos estão mortos e enterrados. Ele quer que você acredite que a sua vida não tem mais nada para fluir de bom. Ele quer que você acredite que o seu filho ou a sua filha vai continuar no caminho da prostituição ou no vício das drogas. Ele quer que você acredite que o seu marido vai continuar na bebedeira. Irmãos, hoje eu saí de casa e meu esposo mandou uma mensagem para mim dizendo que estava bebendo. E eu vim para a casa do Senhor, chateada, claro. Não vou ser hipócrita e dizer que não fiquei chateada. Mas eu falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Porque nas minhas mãos eu não posso fazer nada por isso. Eu só posso entregar nas suas mãos. O Senhor pode tomar uma providência para mim. Isso já é um caso impossível para mim. Então, às vezes a gente fala assim, ah, não tem mais jeito não, aquilo ali acabou, ele só quer saber de beber, só quer saber de... Ele coloca na sua cabeça que você é um derrotado, que você não vai conseguir os seus objetivos, que você é um crente frustrado, que você não consegue crescer como pessoa. As pessoas veem você andando de cabisbaixo, mas você tem que levantar sua cabeça, porque você é filho do Deus Altíssimo. Ele te prometeu vida eterna. Ele te prometeu salvação. Que vitória maior do que essa? Você saber, você ter a convicção de que você não vai arder no fogo do inferno. Entendeu? A gente tem que pensar que a gente tem a nossa vitória é que a gente vai para o céu. A nossa coroa é essa. A gente vai para o céu. E aí a gente fica ali prostrado diante das lutas, diante das dificuldades. A gente não para pensar que as lutas, elas vão vir de qualquer maneira. Seja para o rico, seja para o pobre, seja para o ímpio, seja para o não ímpio. Então, as dificuldades vêm. O desemprego está aí assolando o país. Não é só para o ímpio. O crente também passa por isso. A doença vem, não é porque ela não é para ter imposto, ela está na gente, o ser humano. Só que a gente tem que passar por essas lutas confiando de que Deus vai cuidar por nós. A gente não pode ficar frustrado. E Jairo, irmãos, não desacreditou. Ele continuou indo com o Senhor Jesus, porque o Senhor falou para ele: crê somente. Ele resolveu acreditar. E aí, ele levou só algumas pessoas, né? Ele levou somente Pedro, João e Tiago. E o Jairo e a mãe da menina. Vocês sabem por quê? Às vezes, tem pessoas que estão do nosso lado, não é para nos abençoar, nem para nos dar palavra de ânimo. São pessoas que entram dentro da nossa casa somente para
ver se você está conseguindo a sua vitória, se você conseguiu comprar um móvel novo, se você ficou sarado da tua enfermidade, se você está com problemas conjugais, se você está com problema com seu filho ou com a sua filha, se seu marido parou de beber, se o seu marido parou de adulterar, enfim. Tem pessoas que se aproximam de você, que querem entrar na sua intimidade somente para saber da sua vida, mas não é para te ajudar, não é para te abençoar, não é para orar por você, para clamar por você, não, é só para poder estar ali observando. Então, Jesus não deixou aquela multidão ir atrás dele. Jesus não deixou que os outros homens da sinagoga entrassem dentro da casa de Jairo. Teve pessoas escolhidas. Assim deve ser a gente com as nossas companhias. As más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos estar sempre ao lado de pessoas que estão no mesmo nível espiritual que nós, ou acima de nós. Amém. Porque quando não é fazendo acepção de pessoas, não, irmão. Entendam bem. Não é para você deixar de falar o irmãozinho que está fraco na fé. Não é para você parar de falar com aquele ímpio que trabalha contigo ou que mora perto do seu lado, não é seu vizinho. Não é isso. É para que você fale de coisas que edificam sua vida espiritual com pessoas que estão no mesmo nível que você. Amém, verdade. Porque se você começa a falar com pessoas da sua vida espiritual, com pessoas que estão menos que você, infelizmente, você acaba caindo, você acaba descendo degraus. Então, a gente tem que estar atento para isso. A gente tem que estar sempre visando o foco, que é Jesus. E para isso nós precisamos estar nos nivelando cada vez mais com pessoas que estejam no mesmo nível ou acima de nós. Se você quer uma orientação, fala com o pastor. O seu pastor está acima, a um nível muito superior. Amém, verdade. Então ele vai poder te dar uma palavra, uma injeção de ânimo. Agora, se você vai falar com o irmão que está mais fraquinho que você, ou até um ímpio, tua família sabe que você está com problema, e aí aquele teu problema está demorando a passar. Talvez dure 12 anos. Você não sabe o tempo que Deus vai levar para poder resolver aquele teu problema. Verdade, glória a Deus, aleluia. Às vezes até Deus não resolve aquele problema, porque talvez se ele resolver logo de imediato, você vai o abandonar. Deus conhece o nosso coração. E aí você fala daquele seu problema com a sua família, e aí o seu familiar vira e fala assim: ué, mas você vai para a igreja todo dia? Você vai para a consagração? Você vai para o culto quarta-feira? Você vai para o culto domingo? O que está adiantando? Irmãos, é assim que eles falam. Porque eles acham que Deus é um Deus de imediatismo. Tem que fazer tudo na hora que bem quer. Porque o povo aí fora, infelizmente, pensa dessa forma. Para servir a Deus tem uma condição. Eu só vou servir a Deus se Deus me der isso no meu tempo. E nós cristãos sabemos que não é assim. Tudo tem um tempo. Para Deus existe um tempo. E aí, Jesus entra, na casa de Jairo. E lá, naquela época, pagavam-se, pessoas para ficar pranteando, chorando no velório da pessoa. A menina nem tinha morrido, como Jesus tinha falado para ela. A menina estava dormindo, mas muitas pessoas estão ao nosso redor e elas estão torcendo para que o nosso problema não seja resolvido. E umas até inclusive choram
Porque aquelas pessoas, elas eram contratadas, elas eram pagas para chorarem ali naquele velório. Então, você imagina, era tudo um fingimento. Quantas pessoas se aproximam de nós, fingindo que estão se comovendo com o nosso problema, com a nossa dor, mas na realidade, o que elas querem é somente ficar rindo de nós pelas nossas costas. Nós não queremos nos ajudar. Então, quando Jesus fala assim para eles, ela não está morta, ela só está dormindo. Eles começam a rir. Ali eles demonstram claramente que eles estavam ali debochando, assim, com escárnio do Senhor Jesus. E muitas pessoas falam isso. Quem vai conseguir nada? E isso aí está tempos e tempos na igreja, nada acontece. Eu não vejo nada de melhor na vida dele ou na vida dela. Riem da gente. Falam que nós somos crentes fanáticos. Falam que nós somos crentes doentes. Isso, quer saber de igreja? Só vive para a igreja. Deixa de frequentar, de ir às vezes numa festa da família, para poder estar na igreja, enfiado dentro de igreja. Irmãos, eu sei porque eu faço isso na minha família. Na minha família só tem eu de crente. Eu escuto isso. E eu creio que os irmãos aqui também escutam. Às vezes não precisa nem falar, mas no olhar deles você vê que eles estão zombando da gente, por conta de nós estarmos na casa do Senhor. E ali Jesus fala para ele, né? Eu imagino Jesus falando, fica calmo. Aquela calma de Jesus, né? Fica calmo, ela só está dormindo. E em momento algum Jairo desacreditou. Ele ficou ali firme, irmãos. Diante das dificuldades, primeiro ele teve que esperar. Primeira coisa, passou por cima do seu orgulho, dos seus princípios. Precisamos descer do nosso pedestal, né? Da nossa natureza humana, para poder buscar a Jesus. Quando eu falo natureza humana, é sono, é fome, é cansaço, é desânimo de vir para a igreja. É uma série de coisas que nos afastam do Senhor Jesus. Então precisamos matar a nossa carne. Isso Jairo fez. Amém. Segundo, foi quando ele teve que esperar. Precisamos ter paciência, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes dói, às vezes a gente fala assim, ai Senhor, acho que demora para acontecer. Como eu gostaria que meu esposo estivesse aqui na casa do Senhor Jesus, mas ele está lá no bar bebendo. Irmãos, isso é chato. Eu gostaria de estar com meu marido sentado aqui na igreja. Então, paciência. Terceiro, não permitirmos que pessoas entrem na nossa casa, entrem na nossa vida, se intrometam na nossa intimidade com Deus. Porque muitas vezes essas pessoas não querem o nosso crescimento espiritual, elas não querem ver a nossa vitória. Chorar com os que realmente temos confiança que choram com a gente, acreditando que Jesus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Amém. Ele vai mudar. Amém. Glória a Deus. E Glória a Deus. quando Jesus entra dentro da casa, né? E ele vira para a menina e ele fala para ela: Talita cumi, levanta-te, né? Talita era o nome da menina, da filha de Jairo. E ali a menina levanta. E logo vão, né, dar de comer para ela. Quando a gente está abatido, a gente até acha que a gente está assim, já morrendo na fé. Aí Jesus vem, nos manda levantar, né? Diante de uma dificuldade, diante de uma luta. E aí ele nos dá aquela injeção de ânimo. Amém. Glória a Deus. E a gente precisa se alimentar. Amém. Verdade.
A gente precisa tomar um pratão de sopa. Eu tenho que comer a palavra, irmãos. Porque aqui é o nosso alimento verdadeiro. É aqui que nós tiramos todo o nosso alimento espiritual. É aqui que Deus fala conosco todos os dias. É aqui que nós temos revestimento para todas as nossas lutas, para todas as nossas dificuldades. Não precisamos estar nos alimentando. Depois de uma luta, quando a gente dá aquela injeção de ânimo, Jesus, né? Você vem para a igreja, você dá aquela levantada, começa a comer, ó. Começa a comer para que você não caia de novo. Para que você não fique derrotado, derrubado no chão, prostrado diante de uma dificuldade. Porque os problemas, acaba no problema, aí você tem aquele refrigério, né? Daí ela cantou. Veio o refrigério, veio o escape. Mas logo a seguir vem outra luta. Pode não ser a mesma que você teve antes, mas vem outra luta. Porque o inimigo, ele não descansa, ele não dorme. É 24 horas ele tentando contra a nossa vida e contra os nossos entes. Quando ele não consegue nos atingir, ele atinge a quem nós amamos. É através dessas pessoas que às vezes a gente fica ali, ó, derrubado, porque às vezes somos sozinhos para estar lutando. Eu creio que Jairo estava ali sozinho. Depois disso não, eu creio que a família dele se converteu. A esposa que viu o milagre, né, da Thalita acontecer, a própria Thalita. Então que possamos, irmãos, ter confiança nas coisas que o Senhor fala para a gente. Crer somente. Espera no Senhor. Está demorando, mas Ele vai agir em teu favor. Eu profetizo na sua vida, na minha vida, que o tempo do Senhor, para a gente parece que demora, mas quando a gente vê a vitória assim, sendo entregue nas nossas mãos, irmãos, a gente vê que não demorou nada. A gente é que não soube esperar, né? Então eu agradeço, né, ao pastor essa oportunidade de estar trazendo a palavra. Eu espero que os irmãos recebam, né, em nome de Jesus, essa palavra de ânimo, para que, assim como Jairo, você confie que o Senhor não deixou seus sonhos morrer. Hoje foi louvado aqui, irmãos. Os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Nunca pare de lutar, que nem Dayana louvou. Deus de milagre, que tudo pode fazer. Deus do impossível, como a Lívia louvou. Deus do impossível não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de nós. Ele não desistiu